começar no horário que está terminando a aula dos outros alunos. Então, na aula passada, a gente teve a visita aqui do professor Orlando e do Polanco, e nós fizemos uma discussão, aquilo que eu gosto mais, de ouvir as pessoas, porque nós temos a oportunidade maior de entender as coisas ouvindo a maneira das outras pessoas de interpretarem a realidade. Então, o ideal é que quanto mais nós possamos ouvir gente diferente, mais isso nos ajuda. Então, espero que muitos de vocês tenham gostado da vida deles, né? Aqui. E hoje a gente vai dar continuidade à aula de quarta-feira, que tem o título da chamada questão ambiental. Mas é a questão ambiental que compatibiliza o quê? Né? O que isso tem a ver com nós, aqui isolado do mundo, e também um pouco da minha trajetória, porque eu aproveito, tá vendo, o que eu aprendi ao longo do tempo, para ir tentando organizar o que eu estou falando aqui. Tá? O que eu estou falando aqui. Nós terminamos aqui, tá, uma foto desse senhor, que talvez foi a primeira pessoa mais conhecida em termos de Brasil, que começou a denunciar, a fazer um trabalho de militância ecológica aqui no Brasil, a partir lá do Rio Grande do Sul. Tem alguns vídeos dele, tá vendo aí na internet, e nós terminamos aqui, tá, com o José Lutzenberg, porque é uma pessoa bastante distinta para as pessoas que trabalham, lutam e fazem militância, tá, nessa área da ecologia e do meio ambiente. Então, nós terminamos aqui. A gente vai aqui, tá legal? Passa aqui um pouquinho. Nós começamos aqui, na aula passada, com essa imagem aqui, tá? Que ela expressa muito, né, essa relação do meio ambiente. Vou associar isso lá na frente com o agro, etc. Tá vendo? E eu falei que isso aqui aconteceu em 2005, quando nós aqui que participamos do agro, né, nossos conhecidos, né, são todas pessoas fazendeiras e tudo, eles mataram a senhora, né, de 73 anos, tá? De forma, eu ia falar a coisa redundante, né, de forma bastante violenta. E quando as pessoas, né, do mundo civilizado chegaram lá em Anapu, no Pará, estou só repetindo, né, escutavam uma coisa ensurdecedora, né? Passaram o dia todinho soltando fogos, né, lá em Anapu. É uma coisa bastante impressionante, tá? Para a gente entender, né, o que significa a pessoa, tá vendo, andar, né, com um chapéuzão, etc. Tá vendo? E essa pessoa aqui veio para o Acre, aqui para perto de nós, com certeza é amigo de algum de vocês, tá vendo? Que gostam muito, né, da questão do agro. Um dia desse eu vi essa pessoa na lanchonete, né, porque não veio o carro, né, disse onde foi, tá vendo? E ela foi presa, tá vendo, tá solta, e vive aqui no nosso meio, tá vendo, responsável pela morte de uma pessoa de 73 anos. Né? É uma coisa muito, vamos dizer assim, a civilização no ponto mais alto, né, que a gente possa. Aí foi o que eu disse, né? E nós não imaginamos que nós estamos dentro disso. A gente só acha que é os outros. Isso é o mais impressionante de tudo, é que nós não imaginamos que nós fazemos parte disso, que nós conhecemos essas pessoas. Deu para entender, né? Isso aí. Não é, o Dionísio? Deu? O que é que tu acha daqui, Dionísio? Eu acho uma tragédia, professor. Eu acho uma tragédia. Acha o quê? Uma tragédia, professor. Tá bom. Mas é da nossa vida, né? Passa aí, por gentileza. Esse aqui, tá vendo?
É da mesma lógica, eu não vou falar muito, porque por causa de complicações que a gente pode falar. O Intercept fez uma matéria sobre essa família. Ela tem um escritório de advocacia, um dos maiores aqui do Acre, são fazendeiros, tá vendo? E o Intercept fez essa reportagem sobre ele, tá vendo? E o Tribunal de Justiça aqui condenou o Intercept para pagar uma multa um pouco elevada, tá vendo? Por ter feito a reportagem sobre essa família. Mas eu estou associando com o slide anterior, tá vendo? Que é nosso, para vocês, etc, tá? Que é do nosso meio aqui. Tá bom? Isso aqui a gente passa até um pouco logo, tá vendo? Vai lá, tá? Tá aqui, legal. Isso aqui foi replicado, né? A matéria do Intercept foi replicada aqui, por incrível que pareça, né? Aqui no ar. Até que tem gente, né, que é ligado ao iluminismo, né? Não é, todo mundo aqui não é ligado às trevas, né? Todo mundo não é ligado ao sertanejo, né? A religião somente não, né? Pode ir chegando que a gente vai. Passa aí, Gabriel. Entendeu? Aí, o que foi que nós vimos na aula passada? Tá? Bem rapidinho. Tá? Nós falando sobre, tá vendo, essas mulheres aí, né? Raquel Carson, que fez esse extraordinário livro, tá vendo, da Primavera Silenciosa, tá vendo? Eu acho que todas as pessoas, tá vendo, que não é tão ligado à primeira imagem que nós colocamos, merece, né, ler esse livro, A Primavera Silenciosa, tá? E as pessoas que são ligadas mais a essa questão da agroecologia, etc., tá vendo aí, tá vendo, já pela própria natureza da questão, tá vendo, já são ligados a essa moça aí, que já morreu, acho que já morreu, a Ana Primaveras, tá? Que ela é uma das pioneiras, né, e as pessoas que estão mais ligadas, tá vendo, fora do agro, etc., as pessoas que gostam menos, né, de beber veneno, essas coisas, portanto, com certeza tem um pouco, né, de ligação com a agroecologia e, evidentemente, né, com a Ana Primaveras. Falei do livro Limites do Crescimento, que foi produzido pelo pessoal lá do MIT, né, em 1972. Eu disse onde foi que eu li esse livro, tá? Lá, olhando para a Enseada de Botafogo. Esse livro serviu para a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, de 1972. Eu correndo aqui, né, que nós vimos na aula passada, falamos sobre o conceito de ecodesenvolvimento, que, tá vendo, ele posteriormente foi substituído pelo conceito de desenvolvimento sustentável, né? E por um motivo, tá vendo, que ele não era muito palatável, não era muito da simpatia, né, do bloco de poder do mundo que nos organiza no mundo, né? Eu precisava de um conceito mais asséptico, né, do que ecodesenvolvimento, porque o ecodesenvolvimento tem elaborado pelo Inácio Sachs, né? Ele tem uma lógica de análise muito mais vertical, muito mais profunda do que desenvolvimento sustentável. Então, basicamente, nós vimos isso, tá? Passa aí, para a gente começar e ver se a gente começa. Na década de 80, em 1982, teve a Conferência de Nairobi, que foi o tipo de uma avaliação da Conferência de 1972, lá em Estocolmo, na Suécia, etc. Tá vendo? E logo em seguida, tá vendo, foi contratado um relatório sobre o meio ambiente, coordenado pela primeira-ministra, né, da Noruega, a não sei o que, Brundtland, e que esse relatório publicado em 1976, tem o nome dessa mulher, mas ele é muito conhecido, né, por Nosso Futuro Comum, que é até melhor da gente pronunciar, né? O nome dela é Harley Brundtland, né? Mas ele é conhecido dentro desse relatório, que está o conceito de desenvolvimento sustentável. Muda aqui. Tá aí o relatório, né, da Nosso Futuro Comum, aí que surgiu, que emergiu o conceito de desenvolvimento sustentável, que veio para substituir o conceito de ecodesenvolvimento.
que o conceito de eco do desenvolvimento vai, entendendo, servir para todo mundo, para ser utilizado por todo mundo, tá? Por empresário, por organizações não governamentais, por sindicalistas e tudo, etc. E muita gente, né, até de forma irônica, vai dizer, ó, se ele serve para tudo, entendendo, ele logicamente não serve para nada. É evidente, entendendo, que você tem, só para vocês entenderem o que foi que eu disse, tá? Que você tem centenas, né, de dissertações de mestrado, você tem dezenas de teses de doutorado sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Tá? Eu não quero banalizar a ideia, tá vendo, porque é a partir desse conceito da década de 80 que a discussão sobre o meio ambiente passou a ser realizada. Tá? E aí ele é fácil, né, de entender o conceito está aqui, né, desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Tá? E aí ele tem vamos dizer assim, uma lógica, né, de dizer o seguinte, né, que como os mais prejudicados com a questão ambiental são as populações mais pobres, significa que as populações mais pobres têm de ter acesso às atividades econômicas para elas terem melhores condições de vida, para que se reduza menos os efeitos no meio ambiente. Em tese, né, você está dizendo que todas aquelas pessoas que são pobres, miseráveis, são responsáveis pela degradação ambiental. Tá? Às vezes, quando um tanque de um navio é furado, né, dentro do oceano e milhares de litros, né, de petróleo são jogados lá, talvez sejam os pobres. Né? Então, tem essa lógica aqui de que são os próprios pobres que são responsáveis pela degradação ambiental. Tá bom? Mas isso também é caricatura que eu estou fazendo. Tá? Repetindo que na maioria das vezes se passou a falar sobre meio ambiente nesses últimos 30 e poucos anos, quase 40 anos, a partir do conceito de desenvolvimento sustentável. Vai lá. Aqui, né, a partir, né, eu vou fazer um parênteses aqui, né, para dizer o seguinte. Tá bom, e como é que isso chegou aqui, no Acre, isso são parênteses que eu vou fazer aqui. Como é que chegou aqui no Acre essa discussão sobre o meio ambiente? No final dos anos, teve um processo de colonização na Amazônia muito intenso na década de 70, tá? E quando chegou no final dos anos 70, primeiro em Rondônia, começou a aparecer vários problemas. Tá? E aí o governo brasileiro recorreu ao Banco Mundial para financiar um novo programa, um novo modelo de colonização pelo Banco Mundial, para que pudesse minimizar os efeitos ambientais, né, e os efeitos também às comunidades tradicionais indígenas, etc. E foi elaborado e financiado pelo Banco Mundial em 1981 esse Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil, Polo Noroeste. Tá? Você vai encontrar algumas teses de doutorado, muitas dissertações de mestrado sobre o Polo Noroeste, tá vendo que era o tipo de uma resposta para dar uma melhor lógica ao processo dos projetos de colonização lá em Rondônia. E era naquele momento, está vendo que estava um fluxo, está vendo, muito grande de pequenos, né, de camponeses vindo das outras regiões. Tá? Então, esse programa aí ele é central para a gente entender a chegada, né, às vezes, né, quando eu estou dando aula sobre isso, tá vendo, não sei se nesse caso aqui tem, você vai encontrar algum filho, tá vendo, de agricultor, tá vendo, na disciplina passada tinha, agora eu não sei se tem, alguém de origem, né, rural que, tá vendo, viveu esse processo de colonização. Tá? Como eu não vou falar nada sobre o Polo Noroeste, eu vou passar para esse aqui, que já é de 1992, tá? E já é outro plano, tá? Do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia, né? O Plano Aflora, também financiado pelo Banco Mundial, em 1992, aí já
estritamente tentando minimizar os efeitos, né, do avanço, né, das atividades agrícolas, né, de pecuária e agricultura, no meio ambiente, e foi implantado, elaborado e implantado esse programa denominado de Plana Flora. Você também vocês tiverem interesse, vão encontrar teses de doutorado sobre o Plana Flora, que até é interessante, né, porque como a Rondônia teve um fluxo muito maior de imigrantes, vindo do centro-sul, entendendo isso já serve para a gente entender os nossos projetos de colonização ali. O padre Pedro Peixoto, né, que é ali perto da Acrelândia, Praça de Castro, né, e pegando Rio Branco, é uma área muito grande. Hoje tem muito poucos pequenos agricultores nesse projeto e vários outros, mas entendendo principalmente o Polo Noroeste e parte do Plataforma, para entender o que eles queriam solucionar lá em Rondônia. Muda aí, e aqui a primeira, quando foi que entrou essa questão ambiental aqui no Acre, né? No governo do Flaviano Melo. Tá? Todo mundo já ouviu falar do Flaviano Melo, ele morreu recentemente, que eu estou dizendo que foi ano passado, não? Ano passado. Ele foi em governo aí de 1987 a 1990, e durante o governo dele, você teve esse programa aqui conhecido como PEMACI. Foi aqui que foi institucionalizado a questão ambiental aqui no Acre. Tá? Por quê? Porque estava-se pensando em pavimentar a BR-364, que liga Porto Velho a Rio Branco, e no meio da BR-364 tem comunidades indígenas. E para que pudesse pavimentar a BR-364, foi necessário esse projeto de proteção do meio ambiente e comunidades indígenas, o PEMACI, financiado por quem? Como é o nome desse banco aqui? Banco Interamericano de Desenvolvimento. Né? E ele foi assinado em 1985 e começou a ser implantado no governo Flaviano. Uma instituição que é muito conhecida aqui no Acre é produto do PEMACI, que é o IMAC. Todo mundo já ouviu falar no IMAC. Então, essa instituição é produto do PEMACI. Quero só fazer esse registro, falando da questão ambiental, quando foi institucionalizado aqui no Acre. Tá? E aí eu não fechei o parênteses ainda, tá, a respeito disso. Se alguém tem alguma pergunta para fazer aqui, ou não, eu estou muito atrasado um pouco, tá? Tá? Então muda aqui. Legal. Muito próximo, desse processo de institucionalização da questão ambiental aqui, foi assassinado, o Chico Mendes, em 1988. E o conjunto dos fazendeiros que nós conhecemos aqui visava muito o sindicalista Chico Mendes. E aí você tem uma multiplicidade de como é que o Chico Mendes é conhecido. Lá para fora, você tem a questão ambiental. Mas, até na época que ele foi assassinado, essa questão ambiental não era muito conhecida e discutida aqui no Acre, porque os seringueiros lutavam basicamente pela sobrevivência, que eles eram expulsos de suas casas queimadas, derrubados e tudo, iam para a cidade. Então eles lutavam mais para permanecer sobrevivendo do jeito que eles sabiam lá dentro da floresta. No entanto, também coincidiu que quando foi institucionalizado, teve essa discussão institucionalizada, a questão do meio ambiente aqui no Acre, ele foi assassinado em dezembro de 1988, e logo depois que ele foi fazer uma palestra lá no Banco Mundial, acho que é Nova York, não sei se é em Washington ou em Nova York, a sede do Banco Mundial.
E quando ele quando ele voltou, pouco tempo depois, meses depois, ele foi assassinado. Por isso que tem essa ligação, né, externa, né, Banco Mundial, e a gente, quando chega em São Paulo, no Rio de Janeiro, que fala sobre Chico Mendes, está associado à questão ambiental. Aí, entendeu? Para nós aqui já é outra história, né? E aí tem uma característica interessante, porque os acrianos mesmos, também, eles têm uma certa, não é a palavra certa, né? Porque aí é de cachorro, eu ia falar raiva, é de cachorro, mas um certo repulso, né? A imagem do Chico Mendes, né? Já, as pessoas, né, de mais cultura, né, que são mais cultas, do Rio e São Paulo, né, que tem outra forma, né, de viver no mundo, tá vendo? Não, tem um apreço muito grande, mas o acriano, de uma forma geral, tá vendo, que é mais bicho bruto, de certa forma, a média, né, que deseja apagar, tá vendo, a imagem do Chico Mendes, né? Esse rapaz aqui morreu, né, a morte do Monteiro, que era um músico, né, de sanfona, etc., e morreu durante essa semana, na semana passada. E foi impressionante, está vendo, como vocês, né, que são acrianos, o quanto, está vendo, de escracho, né, que vocês fizeram a respeito da morte, né? Deveria ter morrido mesmo, não sei o quê, está vendo, era ligado a movimentos e tudo, está vendo? Então, está vendo, quando eu apresentei aquela foto lá, né, da irmã Dora, de 73 anos, que foi assassinada, e vocês verificaram o que foi que vocês falaram nas redes sociais quando uma pessoa morreu, né? Semana passada, né? 26, né? Se vocês forem lá e ler, né, o que vocês escreveram, tá vendo, vocês, tá vendo, vão para debaixo da cama, tá vendo, aquelas pessoas, né, que tem um lado mais cultural assim, né? Nossa, eu, como acriano, escrevi isso, né, vão se esconder debaixo da cama. Os outros, né, que não tem muito como mudar, tá vendo? Você tá vendo? Não, é isso mesmo, tá vendo? Nosso grau de civilização é escrever isso nas redes sociais mesmo, né? E aí eu queria assinalar isso, né, para quando vocês verem aquela imagem, né, da irmã Dora, que vocês não acharem que aquela selvageria, tá vendo, é longe da gente, né? É só vocês verem o que vocês escreveram nas redes sociais a semana passada, né? Muda aqui. Agora a gente volta aqui, tá vendo? Para as consequências disso que aconteceu no Acre, né? Aí teve a repercussão da morte de Chico Mendes, etc., tá vendo? E uma das consequências oficiais foi a criação das reservas extrativistas. E a reserva extrativista, tá vendo? Eu coloquei aí o decreto, tá? Dispõe sobre a reserva extrativista, né, e dá outras providências. Eu queria só verificar aqui, tá vendo? Tem muitos trabalhos, tá vendo, sobre essa questão, né? A reserva extrativista são espaços territoriais destinados à exploração autossustentável e conservação dos recursos naturais renováveis por população extrativista. Tá? Aí, existe uma questão legal, né, que faz muita confusão, né, quando você vê os fiscais do IBAMA, tá vendo, lá dentro, as pessoas, tá vendo, utilizando a reserva extrativista de uma maneira que não está dentro da legislação, tá? Aí é evidente que os fiscais do IBAMA ou do ICMBio, tá vendo, eles não estão errados, mas cria um conflito muito grande. Para quem tem interesse na questão da reserva extrativista, porque aí é uma discussão complexa, tá vendo? O formato, como foi institucionalizado, e tá dando. E a outra coisa é a questão do futuro, da atividade econômica, tá? Porque aí você diz, olha, tá vendo? Não seria bom que os extrativistas, né, eles fossem, os poceiros, né, eles tivessem o direito dali, tá vendo? Mas, tá vendo, eles só exploram ali, tá vendo, quando daqui uns dias, né, que hoje, né, que no nosso caso, né, todos os nossos políticos, né, têm essa proximidade com fascismo, etc., tá vendo? Quando eles colocarem lá no Congresso, tá vendo, uma legislação para mudar aqui as regras, tá vendo? Os extrativistas vão ficar, eles não são donos de nada lá, tá vendo? Eles vão ser varridos, tá vendo? Pelas sojas, vão completamente, vêm todos aqui para as cidades, porque o formato, tá vendo, não
dá possibilidade para que eles permaneçam lá. Tá? Mas eu não vou discutir isso aqui, estou só dizendo que mais cedo ou mais tarde eles vão perder, talvez, né? Estou chutando, mais cedo ou mais tarde eles vão perder esse direito de estar lá, porque ver quais são os partidos, né, que nós votamos aqui, né? Só quase, né, Mussolini, né? Que nós aqui votamos. Pela cara, né, não tem nenhum que não vote, né? No PP, PL, republicanos e tudo. Só pela cara a gente conhece. Tá? E aí, significa que nenhum desses partidos são favoráveis à questão da reserva extrativista. Não, já vai mudar isso aqui. Tá? Aí tem uma discussão aqui eu até botei lá atrás, que as pessoas que têm um modo de vida alternativo e tudo, ler os textos desse Eduardo Goodines, tá? Tá legal. Vocês viram que ele faz uma discussão muito boa, não serve só para reservas extrativistas, mas para as pessoas que têm um modo de vida, um pouco alternativo, tá? Ligar a questão que eu botei lá nos slides anteriores, né, sobre a questão daquela concepção de bem viver, né, que vem dos indígenas, etc. Tá? Vamos voltar para a situação, né, da administração. Legal. E aí, legal, passou a década de 80, o que foi que teve na década de 80? O conceito de desenvolvimento sustentável, que veio substituir o conceito de ecodesenvolvimento. Tá? E aí, quando foi elaborado, ele foi popularizado e oficializado na Eco 92, na Rio 92. Um dos principais eventos internacionais, um dos primeiros grandes eventos internacionais que aconteceu no Brasil, foi a Eco 92. E o que foi que saiu da Eco 92? Primeiro saiu a declaração, evidentemente, né? Já falei assim, mas popularizou, né? Oficializou o conceito de desenvolvimento sustentável, teve a Convenção do Clima, que teve como consequência as COPs, tá vendo? Teve a própria declaração, e também surgiu esse documento aqui chamado de Agenda 21, um conjunto, né, estruturado de diretrizes e formato de políticas que poderiam ser adotados pelos governos, né, para enfrentar a questão ambiental. Né? A Agenda 21, né, pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Né? Um pouco aqui já carregando completamente o conceito de desenvolvimento sustentável. Tá bom. Esse evento aqui, se vocês podem assistir em vídeo, né? Também tem muitos trabalhos acadêmicos sobre a Eco 92. Tá? Ele foi um marco para o meio ambiente no Brasil, porque, eu vou logo falar isso aqui para não falar lá na frente, o Brasil sempre foi uma nação que teve uma posição meio atrás com essa questão do meio ambiente, devido ao quê? Tem um peso muito grande dos fazendeiros, né, que nos representam, está dando no Congresso, etc. Então o Brasil sempre teve cautela de assinar acordos ou se comprometer com alguma coisa mais avançada sobre meio ambiente. De toda sorte, está vendo? Na época aqui do presidente Collor, né, que teve a Eco 92, isso teve um impacto muito grande na sociedade brasileira, porque quando você tem um evento dessa magnitude, né, com várias nações vindo para cá, aí tem os encontros paralelos, né, que vem centenas e centenas de gente da sociedade civil, e faz os seus encontros paralelos. E isso automaticamente tem um impacto dentro das universidades, porque são criados grupos de estudos, etc. Aí você poderia dizer assim, como em nível internacional teve uma inflexão da
Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente de 1972, isso teve um impacto em termos global. Para o Brasil, isso aqui ficou uma marca, tá vendo? Onde em todos aqueles espaços, né, que tinham simpatia com o meio ambiente, tá vendo? Os efeitos, né, as consequências da Rio 92 conseguiu atingir. Aqui é só como referência, tá bom? Eu vou passando aqui, mas vocês nunca esqueçam da Eco 92. Passa aqui, ó. Entendeu? E aí você tem o quê? Tá? Eu falei o quê? Né? Teve a Conferência sobre o Meio Ambiente de 1972, onde? Em Estocolmo, na Suécia. Depois teve a Rio 92. Né? Antes disso teve a reunião de Nairobi. Nairobi, onde é que eu não sei? Na cidade de Nairobi, que foi para avaliar, né, ali em 1981, 82, para avaliar a conferência de 1972. Aqui, eu coloquei agora aqui em termos, tá vendo? Olha, quais são os principais documentos que foram produzidos aqui. Na conferência de Estocolmo, tá vendo qual foi o principal documento, né? Que teve, tá, sobre o meio ambiente, que estabeleceu a Fundação do Desenvolvimento Sustentável. As fundações, né? Mas aqui prevalecia o conceito de desenvolvimento, ou de ecodesenvolvimento, e o livro lá do MIT, Limites do Crescimento, que era um livro alarmista, etc, etc. Na Rio 92, né, foi realizada no Rio de Janeiro. Esta conferência resultou na Agenda 21, que eu falei agora, e em tratados como a Convenção sobre Desenvolvimento, sobre Diversidade Biológica e a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Todos esses documentos, eles são produzidos para ajudar a orientar os governos, né, como elaborar políticas públicas a respeito de enfrentar o meio ambiente. A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, Joanesburgo, de 2002, a Rio mais 10, né, a Rio mais 10, que né, tem a declaração, né, de Joanesburgo. Além da declaração da conferência, né, foi elaborado o Plano de Ação para o Desenvolvimento Sustentável. Então, significa que as outras produziram o documento mais geral e essa aqui já elaborou um plano mais organizado e estruturado sobre o desenvolvimento sustentável. Fazendo um pequeno parênteses aqui, significa que, hoje em dia, quando as pessoas vão trabalhar em planos de governos, você não faz... Eu ia falar um palavrão, mas eu não posso, tá, falar um palavrão. Tá? A pessoa... É tudo copiado, tá vendo? Eu não estou como não falar um palavrão. Tá? Todas essas porcarias, né, que hoje de plano de governo que você vê, tá vendo? Não tem nada de reflexão, de grupo de trabalho, tá vendo? Que você tem uma... todo mundo diz o seguinte: para você ter uma política, elaborar uma política, você tem que ter uma teoria por trás, né, que embase aquilo, tá vendo? Mas não, né? Hoje, como você tem hoje dezenas e dezenas de planos flutuando aí, tá vendo? Ninguém, tá vendo, discute nada, concebe nada, tudo, vamos lá, pega dali, pega da lá, tá vendo? Etc. Se você é a questão da saúde, vamos pegar um documento da Faculdade de Saúde Pública, Faculdade de Saúde da USP, né? Ou lá da Fiocruz, do Rio de Janeiro, né? Já está resolvido. Se é na área da educação, né? Vamos pegar alguma coisa lá, tá vendo, da OCDE, etc. Então, e veja aqui a questão ambiental, né? Plano de ação para o desenvolvimento sustentável. Eu estou dizendo isso aqui, que lá para frente eu vou até mostrar mais, como está muito mais avançado hoje em dia os documentos, tá vendo? E as estruturas que tem para elaborar política. Tá? O que é que eu estou dizendo? Que as pessoas que vão trabalhar em planos, né, de governo não tem mais trabalho. Depois você teve a Rio mais 10 e depois teve a Rio mais 20. Né? Na Rio mais 20, tá vendo? Já tanto aqui, né, como aqui, tá vendo? Eu já vivia aqui nesse negócio, tá vendo? Nesse pedaço aqui.
E é legal quando tem esses eventos, tá vendo? Porque ali por perto do aterro do Flamengo e tudo, tá vendo? Fica uma multidão de gente, tá vendo? E mesmo que você não esteja participando, você convive naquele meio, né? Então, a Rio+20, em 2012, né, teve a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Fortaleceu ainda mais o conceito de desenvolvimento sustentável, que veio de qual ano? O conceito de desenvolvimento sustentável? 1986, né? E a cúpula, depois, a cúpula de desenvolvimento sustentável de New York, em 2015, que lançou a Agenda 2030. Tá bom. Agora, eu estava falando aqui de um plano que foi elaborado em 2000 e... Agora, com isso aqui, gente, tá? Por mais que o cara seja... Eu posso falar por mais que seja burro? Não posso, né? Por mais que o cara seja seja aqui da fronteira mesmo, ou seja, não tenha nenhum ponto de intelectualidade ou cultural, tudo, você não precisa mais de nada, tá vendo? A Agenda 30 e depois com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É impressionante, tá vendo? Vocês não podem, tá vendo? Mesmo que vocês estejam mortos dentro das calças, consigam só estar no celular o dia todinho, tá vendo? Ser uma pessoa, tá vendo, lascada mesmo, que não consiga refletir nada, você não pode deixar de ver a estrutura, tá vendo, desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá vendo, que foi lançado aqui. Se você for a partir daí, tá vendo, você tem documentos periódicos, tá vendo, avaliando todos os países, ou em termos de Estado, tá vendo, avaliando as políticas, né, de desenvolvimento sustentável baseado nessa estrutura. A CEPAL, tá vendo, tem cada documento fantástico, não estou nem falando do documento da ONU, documentos fantásticos baseados, né, nessa Agenda 21. Tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, né, 17 objetivos. Passa aí, por favor. Essa, eu coloquei aqui, só passa aqui, vamos, gente, vamos. Eu coloquei em algum canto os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas está perdido por aí, para vocês verificarem, tá vendo? Como é uma coisa que abrange tudo mesmo, mas a gente vai chegar lá. Então, aguarde isso aqui, tá? 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Professor, tá vendo? Me chamaram para fazer o plano, tá vendo, do PP, né? Do Partido Progressista, né? Que na linha genealógica, né? Vem lá da arena da ditadura militar, depois o TDS, depois teve outro partido, agora é o Partido Progressista. Me chamaram para trabalhar na equipe para o plano de governo, né, do Partido Progressista, na área do meio ambiente. Eu não sei na área do meio ambiente, não precisa, né? Se você pegar 20 documentos, né, aqui, né, ligados com a Agenda 2030 e com os objetivos do milênio, os caras vão achar, tá vendo, que você é um gênio, né? Não precisa recusar não, tá vendo que está tudo aqui. Vai. Aí, dentro disso, né, você teve lá, voltando lá, né, na Rio+20, um principal conceito, mesmo que o desenvolvimento sustentável nunca tenha saído de cena, a ONU começou a trabalhar com o conceito de economia verde. Vou só fazer um parênteses aqui, né, que eu falei na aula passada, eu coloquei aqui um slide colocando todas as palavras, tá vendo, da tradição do meio ambiente: desenvolvimento sustentável, ecodesenvolvimento, economia verde, bioeconomia, vocês lembram mais outra aí, tá vendo? Decrescimento, etc, tá vendo? Coloquei aqui. É interessante que algum dia, né, que vocês quiserem, né, se interessar por essa área, é bom vocês saberem com precisão fazer essas diferenças, tá? Por quê? Tá? Você tem a economia verde, ela, tá vendo, professor, eu não saberia diferenciar a economia verde do desenvolvimento sustentável.
Tá bom? E tem as suas nuances. Professor, não sei diferenciar economia verde de bioeconomia. Tá? Bioeconomia é uma palavra definicional, não é um conceito, porque quando, lá no início da década desse século, né, de 2003, 2004, estava fazendo a discussão sobre, como é que está dando essa discussão sobre você mudar a matriz energética, como é que chama isso aí? Transição energética, aí colocaram essa palavra bioeconomia. Ela não é um conceito, e vocês sabem o que é um conceito, né? Colocaram bioeconomia. Como todo mundo achou a palavra bonita, aí passaram a aplicar, está dando para fazer muitas outras coisas. Muitas outras coisas. E tem um trabalho interessante da USP, né? Tem um trabalho interessante do pessoal do Pará, que procura, trabalhar isso, com atividades econômicas das comunidades mais, dos pequenos agricultores e tudo. Mesmo que seja uma palavra definicional, não seja um conceito. Mas o que é que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que eu gostei de decrescimento, eu gostei de economia, ecodesenvolvimento, eu gostei de desenvolvimento sustentável. Para vocês irem, até onde for possível, para se familiarizarem, para diferenciar, economia verde, de ecodesenvolvimento, de bioeconomia, de desenvolvimento sustentável, etc. Então, nessa conferência aqui, a palavra forte aqui era economia verde. Aí, dessa conferência, vocês têm, saiu um documento interessante, que foi rumo a uma economia verde, tem um relatório, eu coloquei como é que a gente chama isso aqui? O link, 650 slides, 72 slides, e é interessante, que você tem tudo detalhado aí. Professor, eu me interessei por isso. Você não deixa pedra sobre pedra isso aí. E também teve esse documento grande, e teve a declaração final da conferência, que com o nome de um futuro que queremos, que eu também coloquei o link aqui, tá bom? Então, economia, tudo isso tendo como tronco a ideia de economia verde. Qual é a data? 2012, Rio mais 20. Na Rio mais 10 foi em 2002. Vai lá. Aí você vê, a cúpula de Nova York, Cúpula de Desenvolvimento Sustentável em Nova York de 2015, lançou a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de quê? Desenvolvimento Sustentável por ODS. Então, vai que, professor, eu gosto muito do meio ambiente, e a pessoa fala, os ODS, Então, é uma coisa que é muito já familiar na nomenclatura, na forma de falar das pessoas que estão aqui dentro. Agora, infelizmente, acho que é no próximo slide. Então, é legal? De forma recente aqui, foi o que eu disse. Essa Agenda 2030, até eu sugiro que vocês deem uma olhada, Nossa, eu vou ter 2 dias que eu vou tirar uma folga para alguma coisa, eu não vou ler meus trabalhos da universidade, nem vou trabalhar na minha monografia, e vocês deem uma olhada por cima mesmo nessa Agenda 2030 que vale a pena, porque ela serve de base para os 17 objetivos do milênio. Preste atenção aqui, 17 objetivos. E quantas metas? Mas você fica impressionado com a quantidade de detalhe, com a abrangência, que vocês, nossa, uma pessoa que vai trabalhar sobre plano de governo hoje em dia não tem mais dor de cabeça e nem preocupação. Isso é. Eu aprendi com o professor, e tudo que eu aprendi na minha vida, foi isso, trabalhar eu posso, vou trabalhar no plano de governo, eu vou para a área de educação, economista na área de educação.
Pode ir, tá vendo? Porque você tem os documentos da OCDE, que nivela tudo, você tem os documentos do Banco Mundial e você tem os documentos dessas fundações, né, desses empresários aqui, né? Todos pela Educação, Fundação Lema, etc. Tá vendo? E é isso hoje, tá vendo, que compõe os planos de governo nas áreas da educação. Pode ver qualquer um plano de governo na área de, qualquer, né, a parte da área de educação de qualquer plano de governo que apresenta para o Tribunal para a Justiça Eleitoral, que é tudo pego daí. E esse aqui, né, nossa, você tem 169 metas. Tá? Vamos só ver aqui, ó, Gabriel, tá vendo esses 17 objetivos aqui? Se vocês já pensaram nisso aqui, eu tenho um plano, vai lá, eu tenho um plano para Rio Branco. Vocês já pensaram dessa forma? Não. Tá vendo? É pela cara, né? Assim, não, né, Paulo? Olha aqui. Alguém pode ler para mim, tá vendo isso aí? Eu fico impressionado com isso. Eu vou até desmaiar. Leio. 17 objetivos de IDS e poderes da ONU. Primeiro, erradicação da pobreza. Segundo, fome zero e agricultura sustentável. Terceiro, saúde e bem-estar. Quarto, educação de qualidade, igualdade de gênero. Sexto, água potável, saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Tá bom. Eu não, a gente não tem como falar de cada uma desses objetivos. Agora, é bom que em algum dia, lá para frente, né, vocês entenderem que desde que o Banco Mundial começou, né, fazer reflexões sobre essas estratégias de desenvolvimento, desde lá do final dos anos 60 para cá, que vocês entenderem o que cada uma dessas preocupações significa. Tá? Significa, ou seja, o que incomoda essas organizações internacionais paraestatal, tá, de se preocupar, de organizar, né, o mundo, tá, para o mundo funcionar da forma que nós queremos. Ele tem de enfrentar, ele tem de lidar, tá vendo, com essas questões aqui, né? Imagina, né? O nosso prefeito, né, que usa o chapéu, né, que nós elegemos aqui, né? É claro, né, que nós elegemos, a nossa cara aqui é que elege, colocou um chapéu, está eleito, né? Ele pode, colocou o chapéu, está eleito. Aí ele é professor, né? De vocês. Como é que, o que ele discute, né, sobre a cidade de Rio Branco, né? Eu vou, como é que ele fazia? A produção de, eu esqueci, né? Você lembra? O que ele fala? Vaca mecânica. Vaca mecânica, você. É uma pessoa, tá vendo assim, culta, né? Veio lá da Faculdade de Arquitetura da USP, veio lá da UFRJ, né? Que é eu esqueci o nome, como é o nome do nosso prefeito? Tu nem sabe, né, Julival? Nem sabe, né? Então, mas, tá vendo, ele nos seduz, né? Nós ficamos todos abestalhados, né? A gente vai lá, né? Nossa, o cara tem um chapéuzão, tá vendo? Aí, o que é que o mundo está preocupado, né? Para enfrentar, né? Onde é que está a vaca mecânica? Só se forem vocês, né, que forem vaga para mamar em vocês mesmo, tá vendo por quê? Tá vendo? Aí você preocupado aqui com a redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis. Misericórdia, onde é que tem uma preocupação hoje aqui em Rio Branco com cidades e comunidades sustentáveis? Né? Nossa, tá vendo? Tem um torneio que vota isso. Tem um torneio que vota ele, né? Tá, mas ele não precisa de votos da gente que mora lá em Laranjeiras, ele precisa de votos de vocês aqui, entendeu? De vocês aqui. Olha a cara de vocês, né? Deixa eu ver aqui. Professor, a Sabrina Rindo, a primeira dama aqui, ó,
Hã? Por que tem essa primeira? Ele precisa dos votos nossos. Nós vamos lá e votamos, tá? Passa aqui, Gabriel. Tá? Aí, eu comecei essa discussão aqui falando do IPCC. E preciso terminar falando do IPCC. O que foi que eu disse com o IPCC? Tá bom. Se você quer falar alguma coisa sobre meio ambiente, e nunca leu, né, lá debaixo, mesmo que foi debaixo da cama, esse relatório do IPCC, né, você é um doente, né, porque você não está acompanhando a discussão, essa questão ambiental. E o que é entendido a questão ambiental? Dizendo assim que a atividade humana causa transtornos, né, na harmonia, né, do meio ambiente. Né? No nosso caso aqui especificamente é desmatamento, Rio Acre, Rio... Como é esse rio que é aqui? Não, aqui o rio que passa de perto. São Francisco. O São Francisco, né? Então, desmatamento, os igarapés, etc, etc. Aí você nunca leu, os relatórios do IPCC. Mas vai aqui no corredor aqui, se você não vai encontrar todo mundo com o nariz empinado falando do meio ambiente. Não, vocês já viram? Alguém falando do meio ambiente no corredor, talvez você nunca leu, 200 páginas, eu já estou... 3 páginas do IPCC, entendeu? Mas, mas não é porque eu ouvi, alguém falando, sobre o meio ambiente e tudo, e lá em casa eu tenho toda uma preocupação, com essa questão ambiental. Eu vou dormir cedo para desligar a luz cedo e acordo tarde, para não ligar a luz cedo. Então, a pessoa fala sobre a questão ambiental. Mas, voltando aqui, o que é que eu estou dizendo? Isso aqui é onde está a coisa mais avançada sobre o meio ambiente, são os relatórios do IPCC. Se você está fazendo outra coisa e pensando, né, que alguém tem no meio ambiente e não acompanha isso aqui de forma detalhada, não está fazendo muita coisa não. Tá? Então, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, né, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, ele é uma organização científico-política criada em 1988. Foi criado há muito tempo, tá? 88, no ano que mataram o Chico Mendes, que vocês mandaram matar, né? Vocês trabalham em favor da produtividade do agronegócio aqui. Né? E aí, esse, né, IPCC ganhou o Prêmio Nobel da Paz, tá vendo? Vê se vocês vão ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Nunca. Não sei, só se for da violência, né, que vocês que foram escrever lá nas redes sociais sobre a morte do Monteiro, que estavam rindo aqui da foto da irmã Dora, que tiver 73 anos, né, foi assassinada. Aí olharam para a foto do cara que estava aqui. Esse é meu amigo, eu sei quem é, tá vendo? Ele mora aqui no Acre, tá vendo? É fazendeiro, mora aqui no Acre. Tá? E não vão ganhar o Prêmio Nobel da Paz de jeito nenhum. Tá? O IPCC ganhou junto com o famoso Al Gore. Eu estou dizendo famoso, todo mundo sabe quem é o Al Gore, né? Sabe quem é o Al Gore? Sabe quem é o Al Gore? Sabe quem é o Al Gore? Você mora no universo? Você sabe quem é o Al Gore? Você sabe quem é o Al Gore? Você sabe quem é? Você não é o ex-presidente. É o ex-presidente dos Estados Unidos, né? Quem? Ex-presidente dos Estados Unidos. Ex-vice-presidente. Então, o IPCC ganhou o Prêmio Nobel junto aqui com a Al Gore. No IPCC, tá,
esse trabalho que produz esse relatório tem mais de 600 pessoas que trabalham intensamente, tá vendo, para organizar esse relatório. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês agora, que eu disse, até fiz um vídeo ainda, né? Uma pessoa que trabalha de forma individual sobre algum tema hoje em dia, tá vendo? Não consegue nem ser não posso dizer, né? Nem significante consegue ser. Por quê? Tá? Porque para você, tá vendo, conseguir acompanhar e sintetizar todo o debate, toda a discussão, tá? E o avanço, tá vendo, das questões que são postas, tá vendo? Você não tem como fazer isso, tá vendo, se não for uma equipe razoável. Tá? E aqui, tá vendo, eu estou pegando essa informação de que o IPCC, tá vendo, no IPCC trabalham aqui mais de 600 especialistas, né? Especialistas não no sentido de que especialista é menos de 100%, mais de 600 cientistas, tá vendo? Para fazer periodicamente, de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, ou 6 anos, tá vendo? Fazer esse trabalho. Tá? Então, eu vou repetir, né? Uma pessoa que faz um trabalho, escrever um trabalho sozinho, tá? E nunca trabalhou, tá vendo, com uma equipe razoável de 10 pessoas, tá vendo, 8 pessoas, 15 pessoas, tá? Um trabalho desse, tá vendo, nem na categoria de insignificantes, tá vendo, ele pode estar incluído, porque a complexidade das questões que são colocadas hoje em dia, não é possível, tá vendo, uma pessoa, tá vendo, sozinha, conseguir sintetizar um tema específico, tá? Trabalhando de forma individual. E isso, tá vendo, é interessante, tá vendo, por quê? Porque nos colocam no problema, tá vendo? Porque aqui no Acre nós temos uma limitação muito grande, tá vendo, de quantidade de gente que trabalha sobre os temas, tá? Então, nós temos, tá vendo, uma desvantagem muito grande com quem trabalha nos grandes centros, tá vendo, que geralmente está lá uma equipe de 10 pessoas, de 15 pessoas, de 20 pessoas, tá vendo, de 30 pessoas, etc. Tá? E isso, tá vendo, se a gente não consegue fazer isso, tá vendo, mas pelo menos, tá vendo, vocês consigam, tá vendo, estabelecer, tá vendo, interações e conversar e debater intensamente, tá, para tentar lidar com essa grande dificuldade. Porque, tá vendo, se você se depara com um problema, e você não tem uma equipe grande para trabalhar nesse problema, aquilo que vai sair, tá vendo, a solução dali, tá vendo, é muito limitada. Então, vocês podem até achar, tá vendo, professor, tá vendo, mas vocês vejam a maneira, tá vendo, de como superar essa nossa condição aqui de ter pouca gente, né, para lidar com isso. Vocês sabem o que é um problema, gente? Você sabe o que é um problema? Sim. O que é um problema? O problema é a dificuldade. Mas eu coloquei de forma errada, tá? Dizer assim. Um problema que é colocado para o ser humano, tá? É tudo aquilo que pode ter uma solução. Tá? Nada que não tem solução não é um problema. Nada que não tem solução não é um problema. Por exemplo, uma situação que nos ronda permanentemente. A morte não é um problema. Não, assim, a morte não é um problema. Eu estou falando, a morte não é um problema. Não tem solução. Então, eu estou dizendo outra coisa. Estou dizendo assim, que para o ser humano se entende como problema que é colocado, que chega em qualquer pessoa, para uma pessoa, ser humano, aquilo que tem solução. Tá? Aquilo que não tem solução
não é um problema. Então, aquilo que nos chega como problema hoje, qualquer tema, se você vai lidar com isso sozinho, você não tem muitas condições de se igualar, ao pessoal, de São Paulo, pessoal do Rio, de Minas Gerais, Aí o que você tem que fazer? Como é que você vai ficar doido para interagir com as pessoas, para ir pegando informações, porque isolado, nem significante, você vai conseguir dar uma solução nem significante para aquela questão, para aquele problema que é colocado para você. Bom? Além, eu disse assim, uma coisa que não é problema, eu dei um exemplo. Vocês têm outro exemplo que não é problema? Bora rapidamente. O que não é um problema, Maria? O que não é um problema? Um exemplo aí, Ana, que não é um problema? Ah, Ana, tudo que coloca para você resolve, né? Michel, a Michel, não é você? A Rian? Eu? Não, menina aqui do teu lado é Michel ou é Rian? É o Lucas, é? É o Lucas. Tá. Lucas, um exemplo daquilo que não é um problema. Fala assim, não tem dinheiro não é problema. Um exemplo, Cláudio. Não, Cláudio não é o nome dele? Rian, um exemplo de algo que você conhece que não é um problema. Acho que o fim do sistema solar. O fim do sistema solar. Não sei. Exemplo, João. O básico é ser campeão. Um exemplo, Cláudio. Então, natural, assim, é uma vez mais não é um problema, assim, não. Sabrina, um exemplo de algo que não é um problema. Comida boa. O quê? Comida boa. Não é um problema? Por quê? É uma solução. A menina aqui, a Ingrid, o exemplo. Dionísio, eu estava esperando a sua resposta. O exemplo de algo que não é um problema. Porque não é um problema. Ajuda simples. Na mochila, sei lá. Fazer o quê? Na mochila, descansar. Essa aí, cara, aqui é um problema. Isso é um mix em casa, na garagem. É um simples, né, cara? Nossa, mano. Gabriel, para você tudo tem solução, né? João Divaldo. João engravidar. João engravidar. João o quê? João engravidar. Eu já vou engravidar. Oi? O jogo engravidar. Esse é o problema. Então, esse relatório, o IPCC ele publica periodicamente, né, em 3 formatos aqui, né? Os relatórios de avaliação, assessment reports, tá? Os relatórios especiais, special reports, os relatórios metodológicos, methodology reports, relatório, e o último, né, que foi publicado foi desde 21 até 2003 e tem um relatório síntese de 2023, tá? Relatório síntese de 2023. Aí, gente, esse conjunto de documentos do último relatório, a partir de 2021 até 2023, ele tem, tá vendo, nessa parte, né, de metodologia, até uma discussão sobre o que é ciência e tudo, tá vendo, que é indispensável, tá vendo, porque serve até para quem não está trabalhando sobre a área de meio ambiente, tá? Serve para qualquer área, porque ele faz uma discussão muito boa, né, da perspectiva, né, das dezenas, de centenas, né, de cientistas, né, que estão trabalhando e vai fazer essa discussão. Vai lá.
A partir desses relatórios, né, do IPCC, que o IPCC foi criado em 1988, aí publicou o primeiro relatório, não sei se foi, não sei lá, foi no primeiro quinquênio, né, da década de 1990. A partir desse relatório, tá, serviu para a assinatura do Protocolo de Kyoto, em 1997. Tá legal, nunca mais está errado aqui. Essa aqui é a terceira. Não, aqui ó. Esse deu a terceira conferência. A terceira conferência das partes foi em 97. O protocolo de Kyoto, tá vendo, foi em 97, 1997. Tá? Ele tinha, tá vendo, alguns objetivos e metas. Redução das emissões, redução de emissões de quê? Né? Dos gases de efeito estufa. Meta para os países desenvolvidos, diferenciação de responsabilidades, os mecanismos de implementação, commodity de carbono, né? Mecanismo de desenvolvimento, MDL, e implantação, tá vendo, de conjunto. Tá? Contexto e legado. Entrega, né? Entrada em vigor em 2005, ele começou em 1997, realmente, ele foi aprovado aqui na Conferência das Partes aqui em 1997, só entrou em vigor quando? 2005, né? Principais desafios, está vendo, substituição, e depois ele foi substituído pelo Acordo de Paris em 2015, né? 2015. E aí é interessante o que eu estou dizendo, é que o protocolo de Kyoto vem para quê? Para obrigar os países, obrigar não, né? Para que os países que assinassem o protocolo de Kyoto adotassem todas as medidas para solucionar redundância, né? Que se é problemas, tem solução, né? Para solucionar os inconvenientes ligados com o meio ambiente. Primeira questão aqui, né? O United States não assinou aqui, né? Mas não assinou. Já começou bem, tá vendo? O primeiro grande compromisso, tá vendo? Celebrado pelos países, os Estados Unidos não assinaram. Tá? Aí, junto disso aqui, tá vendo? Tem a Carta da Terra, que começou a ser escrita em 2002. Aqui eu coloquei errado. Começou a ser escrita em 1992, aqui é 1992, tá? E foi concluído em 2000. Então, passou 10 anos sendo escrito esse documento aqui. Significa que é um documento bastante reflexivo. É meio ambiente, mas quem gosta dessa causa, tá vendo? Essa Carta da Terra, tem até brasileiro que participou, tá vendo? Da elaboração daqui do Acre não, né? Porque nós somos um bicho mais bruto aqui, tá vendo? E essa questão de reflexão e tudo não é com nós, não é. Aqui é na brutalidade dele. E eu recomendo muito que vocês, tá vendo? Nossa, tá vendo? Eu quero uma coisa mais utópica, a respeito do meio ambiente, tá vendo? Corra lá para. Não, eu não quero isso, eu quero a solução. Lá para a Agenda 30 e os OBS, né? Porque eu quero resolver mesmo, tá vendo? Eu estou aqui ajudando ajudando aqui o pessoal aqui do qual eu participo, tá vendo? Não quero solução direta, não. Reflexão, a Carta da Terra. Protocolo de Kyoto, né? E aí vamos para o próximo aqui, da Acordo de Paris. Muda aí. O Acordo de Paris veio substituir o Protocolo de Kyoto. Esse acordo já foi assinado por todo mundo, inclusive os Estados Unidos também assinaram. Tá vendo? No entanto, que foi lá com o Mr. Obama. No entanto, quando o presidente que substituiu o Obama assumiu, ele saiu do acordo de Paris, ali em 2019, que era o atual presidente, né, que era presidente naquele momento. Os pilares, né, do Acordo de Paris: mitigação,
é que os países deveriam adotar medidas no sentido, tá vendo, de tentar reduzir, tá vendo, o aumento da temperatura no mundo. Aí também digo, né, que você verificar, tá vendo, as metas, o que pretendia, tudo, tá vendo, é muito legal, até se você, tá vendo, pretende entender o que vai ser a nossa conferência, a COP30, a Conferência das Partes, agora no início de novembro, aqui no Brasil. Professor, eu estou interessado, tá vendo, em saber tudo sobre a conferência agora, tá vendo, de novembro. Aí você vai chegar virgem, tá vendo, do protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, não adianta nada, tá vendo? Por mais que você não tenha a orelhona, tá vendo, não vai entender. Vai entender as coisas fragmentadas, mas não dentro de uma lógica. Então, dê uma revisada aqui, né, antes de começar lá a COP30, tá vendo, para você, sobre o Acordo de Paris e também um pouco do protocolo de Kyoto. Mitigação, adaptação, financiamento, os mecanismos de governança, né, o balanço global, quadro de transparência aprimorado, tá, os principais princípios, né, do acordo, que é só questão de princípios, que não adianta muito. Né? E agora a gente vai ter o quê? A COP30. Né? Eu acho engraçado aqui, eu falando, né, vocês, né, que são meio fascistas, assim, tá vendo? Aí vocês saem todos escondidos, e eu prestando atenção da cara de vocês. Né? Quem é fascista? Aí vocês não ficam com vergonha, não, não dói, não. Né? Eu fico só observando, tá vendo? Mas vocês sabem quem são ou todo mundo é? Tá vendo? Eu fico lendo o semblante de vocês, tá vendo? Lendo o semblante de vocês. Mas vocês ficam com vergonha só por dentro, tá vendo? Por fora vocês não vendo, não. Mas fico sem jeito. Não fico com vergonha, mas tem gente que fica sem jeito. Tá? Acabou, Gabriel? Não. Aí esses dias, né, preparando esse negócio aqui para vocês, eu li essa apresentação aqui desse trabalho, eu disse, nossa, isso aqui é de 2018. Se eu conseguisse escrever um negócio desse, né, sobre essa questão ambiental, tá, eu já tinha ido embora do ar. Vocês não percam a oportunidade de ler essa apresentação, né, desse Fernando Lenar e do Elimar, entendeu? E está dentro desse livro aqui, está tudo online, tá? Não tenho vergonha, que eu eu nem li, né? Coloquei na The Voice, né? Escutando ali, tranquilo, e cada vez que ia passando, tá vendo? Eu ficava com inveja desses miseráveis, tá vendo? Como é que o cara fez uma síntese tão bem feita, tá, a respeito, tá vendo, dessa questão ambiental agora. Eu queria que vocês, né, de certa forma, lessem isso aqui, porque ajudaria muito, porque eu dei uma corrida muito grande aqui nessas duas aulas sobre essa questão ambiental, um pouco da minha vida aí dentro, tá? Um pouco trazendo aqui para o ar a questão da morte de Chico Mendes, mas também vocês viram, né, que é uma pessoa que lutava também pela questão ambiental lá no Pará e também pela sobrevivência, né, dos pequenos agricultores lá. Tá, foi assassinado e o moço veio aqui para o nosso meio. Será que ele não está? Não é tio de alguém de vocês que está aqui dentro da sala? Tá vendo? Tá vendo? Fiz essa relação para a gente entender, tá vendo, que ao mesmo tempo, né, que tem o Igarapé São Francisco, ao mesmo tempo que tem o Rio Acre, ao mesmo tempo que tem desmatamento, etc. Tá vendo? A gente, tá vendo, possa, tá vendo, quando ir para outros estados, né, ou mesmo para outro canto, tá vendo, a gente entender os detalhes e a lógica dessa discussão. Tá? Entender a lógica dessa discussão. Por quê? Né? Porque com a maioria das pessoas com as quais nós vivemos, é uma coisa que não é muito da simpatia dessas pessoas. Então vocês, tá, tudo bem, eu vou me interessar porque, quem sabe, né, algum dia eu vou
conviver, eu vou conhecer uma pessoa, né, fora daqui do ar e tudo, tá vendo? Que tenha outra maneira de entender a realidade, que não seja bruta, tão bruta como pessoas que eu conheço, etc. Tá? Para quando vocês tiverem essa oportunidade, vocês já estarem dentro dessa discussão, porque essa discussão é uma coisa do nosso tempo. A questão ambiental é uma questão que, a partir da década de 70, foi colocada, e se a gente negligenciar isso aí, você está vendo chegar em alguns locais, né? Como é que você vai conversar? Né? Você vai só rir? Né? Não, professor, eu nasci, aprendi a rir, é só isso que me basta, né? A vida não é só rir, aí a pessoa falando dessa questão, tá vendo? Meio ambiente, etc, tá vendo? Não, professor, mas eu vou só rir mesmo, tá vendo? É isso que eu aprendi. Então, além de rir, tá vendo? Que vocês também se interessem por essas questões grandes, tá? Que, tá vendo? Geralmente são de conversas quando a gente não está nesse meio de pessoas que odeiam o meio ambiente, como nós aqui a criamos, tá bom? Então era isso que eu queria fazer com esses dois encontros, né, sobre essa questão ambiental. E indiquei muitas coisas, né, para vocês terem essas referências, para saberem onde é que vão encontrar isso depois, tá bom? Certo.